Olá, queridos amigos e queridas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas às nossas reflexões éticas e espíritas sobre questões do Livro dos Espíritos, que, como todos sabem, é a principal obra do Espiritismo ou da doutrina espírita. Daremos sequência ao capítulo 2 deste referido livro, que trata das provas da existência de Deus. E vamos dar continuidade com a questão 7. Nesta questão do Livro dos Espíritos, Kardec esclarece que atribuir a origem de tudo às propriedades íntimas da matéria, ou seja, só uma visão materialista, é confundir efeito com a causa. Ao reafirmar a necessidade de uma causa primária, o Espiritismo convida ao uso rigoroso da razão e à superação de explicações simplistas para a realidade. Este princípio não fica somente no campo filosófico, mas ele orienta também atitudes práticas, ajudando a viver com mais lucidez, responsabilidade, como também profundidade moral. Em síntese, esta questão 7 ensina que viver bem é principalmente aprender a identificar causas reais, materiais e espirituais, por trás dos acontecimentos. Ou seja, tudo que nos envolve, existem essas duas causas, materiais e espirituais. Esse esclarecimento, embora filosófico, tem consequências morais diretas na ética espírita. Em nosso cotidiano, o que podemos tirar daí? Isso pode se traduzir em mais consciência, responsabilidade, discernimento e compromisso com a própria transformação moral. Nessa questão 7, Kardec pergunta o seguinte: poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? É isso que ele pergunta. Aí tem uma resposta curta, mas muito inteligente da espiritualidade. Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Kardec, para nos esclarecer, ele comenta alguns itens importantes. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades, ou seja, da matéria, são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. A seguir, nós vamos discutir, refletir alguns aspectos que nós destacamos, éticos e valores morais espíritas presentes, nesta questão. Então, o primeiro deles é o seguinte, e que é muito reprisado e reforçado na doutrina espírita: honestidade intelectual, nós já discutimos isso em outros aspectos, em outras questões, e rigor do pensamento. E daí nós podemos tirar um valor moral: verdade e coerência. Então, o texto desta questão ensina a não aceitar explicações aparentes ou superficiais. Então, nós temos de refletir sobre isso. Propriedades da matéria explicam como algo funciona. Veja bem, como algo funciona, mas não explicam por que elas existem. Essa é a grande questão filosófica, científica e religiosa. Então, moralmente, podemos tirar disso tudo. Isso educa o espírito para a retidão intelectual, evitando enganos voluntários e falsas explicações confortáveis, simplistas, reducionistas. Outro aspecto importante e princípio que podemos tirar dessa questão é a responsabilidade moral fundada na causalidade. Temos como valor central
a lei de causa e efeito. Isso é uma lei muito importante e que permeia toda a doutrina espírita, principalmente os estudos referentes à moral, às leis morais, à felicidade, ao exercício do livre-arbítrio, ao progresso. Depende muito da lei de causa e efeito e a compreensão, que tudo envolve isso. Então, daí nós podemos tirar o seguinte: se até as propriedades da matéria têm causa, o que podemos concluir disso tudo? Primeiro, nada ocorre por acaso. Segundo, toda realidade tem um fundamento, tem uma explicação. Podemos desconhecê-la, mas aquela realidade, aquele fato, tem um fundamento, tem uma causa. Terceiro, os atos morais também produzem consequências. O que nós pensamos, o que nós falamos, né, o que deixamos de fazer, tudo isso tem consequências. Daí nós podemos sintetizar que este princípio educa para a responsabilidade pessoal que todos nós temos. Prudência e consciência nas escolhas, quer dizer, no exercício do nosso livre-arbítrio, no nosso cotidiano, qual a melhor escolha, qual o melhor caminho que vai trazer o maior benefício para mim, para os outros, para a sociedade, para a humanidade. Então são grandes reflexões que podemos tirar daí. Outro princípio importante dessa questão, apesar de ser curta e a resposta também, seria humildade diante das leis do universo que nós desconhecemos, muitas delas. Ou a maioria delas são desconhecidas por nós, envolvendo a sociedade, envolvendo a ciência. Então o valor moral que voltamos a reprisar aqui com muita ênfase é a humildade. Daí, reconhecer que nem a matéria se explica por si mesmo. E que conduz o quê? Primeiro, redução do orgulho intelectual. Aceitação dos limites do conhecimento humano. Nós vimos na primeira questão aquele livro, né, de Marcelo Gleiser, né, A Ilha do Conhecimento. O nosso conhecimento sempre se amplia, e quanto mais ele se amplia, mais tornamos ignorantes por sabermos que sabemos menos. Postura de aprendiz diante da vida. Tudo aquilo que a vida nos sinaliza, nos traz coisas boas, coisas dolorosas, sofrimentos, felicidades, conquistas, sempre tem um ensinamento. Senão, para que viver? Qual o sentido maior da vida, se não é nós aprendermos com tudo aquilo que ela nos traz? Resumindo, a humildade é vista como virtude indispensável ao progresso espiritual. Se nós nos deixarmos seduzir pelo orgulho, pelas nossas vaidades, nós sempre ficaremos na bolha, prisioneiros da nossa ignorância, da nossa verdade. Outro item importante, que é o quarto nosso, disciplina do pensamento e da palavra. Muito cuidado ao que você pensa e ao que você expressa através da palavra ou dos atos também, né? Nós temos um valor ético, doutrinário, muito importante. Responsabilidade no pensar e no ensinar aquilo que você passa para o outro. Não podemos esquecer a premissa: todo efeito é pela causa. Esse alerta também vale para a vida moral, não é só para a nossa prática, para as nossas ações. Então, cuidado, não confundir a aparência com a essência. Muitas vezes nós queremos imitar, fazemos de conta, mas a essência é a mesma. Cuidado. Não justificar os erros por explicações falsas. Ter humildade para reconhecer que ainda temos muito a aprender para errarmos menos. Não transferir responsabilidades, né? Que é o culpismo, culpar os outros e não assumir a nossa responsabilidade. O primeiro grande passo para a nossa evolução espiritual é reconhecer a nossa mediocridade, a nossa pequenez e ter humildade para reconhecermos que nós erramos, mas que podemos aprender com os erros. Por isso, não transferir responsabilidades. Resumindo, moralmente, o que esses ensinamentos nos trazem? Isso favorece lucidez, ter clareza ao olhar a vida, olhar para nós próprios, discernimento, que é a capacidade de julgar, de separar, e maturidade ética,
separar do bem, buscar sempre o bem. É a sensibilidade que nós vamos ter para os outros, para a dor humana e para a sociedade. Finalmente, outro item que não podemos deixar de colocar, que já vimos antes: Deus como causa primária e fundamento do bem. Esse tem um valor muito forte, que é a referência moral superior. Nós temos algo superior a nós, que nos sinaliza, que nos pode iluminar os nossos caminhos, desde que tenhamos humildade para aprendermos na nossa caminhada evolutiva. Ao reafirmar essa necessidade de uma causa primária, o que podemos extrair disso? Estabelece-se Deus como fundamento da ordem. Nós já vimos várias questões que tratam sobre Deus. A moral deixa de ser arbitrária. O bem passa a ter base objetiva. Quer dizer, nós temos de nos esforçar para fazer o bem, porque fazer o bem faz parte da constituição da dignidade humana. Não é porque eu sou obrigado, não é porque Deus me castiga, é porque um ser humano justo e digno, ele busca o bem do outro ser humano. Resumindo, isso orienta a conduta para a justiça, tão falada, tão pregada, mas muito pouco utilizada e aplicada. O dever que nós temos, responsabilidade conosco e com o outro, e o respeito às leis divinas, que muitas vezes são desconhecidas por nós. Finalmente, cultivar humildade intelectual e moral. Reconhecer que nem tudo se explica apenas pela matéria. Favorece uma postura de aprendizado contínuo e respeito às leis da vida. A gente vê como uma questão tão curta, com uma resposta tão simples, traz tantas reflexões profundas e úteis para o nosso dia a dia. Assim esperamos que todos vocês tenham acompanhado esse raciocínio da importância nossa e da nossa responsabilidade perante a vida que temos. Obrigado pela atenção e até a próxima questão.